Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geometria Analítica. Nessa aula nós vamos falar sobre o estudo da reta que já começou na aula passada e continuar e calcular a distância entre uma reta e um ponto, certo? Então a gente falou sobre a reta na última aula, estudo da reta, como que a gente chega à equação geral da reta, né? O que é o coeficiente angular da reta, essas coisas desse tipo aí. Então agora hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a equação da reta e calcular a distância entre a reta e um ponto. Beleza? Então a gente já falou sobre isso aqui, a equação da reta, né? Então a equação da reta que passa por dois pontos dados. Então os pontos P1 e P2, P1 x1 y1 e P2 x2 y2, pontos por onde passa a reta. Para obter a equação da reta que passa por esses dois pontos, a gente pode utilizar essas duas fórmulas aqui também. Além das outras fórmulas que a gente já aprendeu, a gente pode usar isso daqui, onde x e y são, né, as variáveis, x1 e y1 pertence ao ponto 1, ó, e x2 e y2 pertence ao ponto 2. Deve ser ordenado do ponto 1 ordenado do ponto 2. Ou você calcula desta maneira aqui e calcula o determinante, que é aplicando a regra de Sarros. É bem tranquilo. Tá? Então a ideia de como que você chegou, né, a essa maneira aqui de calcular. Então, dada, né, uma reta R no plano cartesiano, vamos supor que R passe por um ponto AB, óbvio que A é diferente de B, né, que tem que ter dois pontos para ter uma reta, e você considere um ponto genérico P qualquer. Então, P qualquer é um ponto XY pertence à reta. Tá? Então, a gente vai calcular, ó, AB e AP, calcular esses dois vetores, né, AB e AP. Então, com a ideia de vetor. Então, quem é o P? Ó? AP é P menos A, então é x menos x1 e y menos y1. E quem é AB? É B menos A, então x2 menos x1 e y2 menos y1. E aqui eu calculo o determinante, ó, né? O determinante desses dois vetores aqui. E o que a gente sabe, né? Daqui é um número, são só números, né? Então a gente sabe o quê? Que para o ponto P pertencer à reta, né, AB, né, a reta R e AB pertence à reta, ó, então AB pertence à reta, porque a reta passa por AB, né, e P pertence. Para P poder pertencer, acontece o quê? Esse determinante precisa, o quê? Precisa ser igual a zero, porque o ponto A, B e P precisam ser colineares necessariamente. Tá? Então, o ponto P pertence à reta R, somente se A, B e P, que são pontos, são colineares. Tá? Então, o que é ser colineares? Eles estão na mesma reta. É o que a gente viu lá em vetores. Né? Para ser colineares, o determinante precisa ser igual a zero. Então, calculando o determinante igual a zero, a gente chega a esta equação aqui. Ó. Então, basta calcular esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vai ficar aqui, ó, x1, y1, x1, x vezes x menos x1 vezes y2 menos y1 menos y vezes y1 menos y1 vezes x2 menos x1. Aí calcula isso daqui, desenvolve, você vai chegar a esta equação. E aí fazendo algumas substituições, chamando y2 menos y1 é um número. Então a gente chama esse cara aqui de A. x1 menos x2 é um número também, chama ele de B. E x1, x2, y1, x1, y2 também é outro número, então chamamos aqui de C. Então você tem a equação geral da reta, que é o que a gente já falou nas últimas aulas aí, tá? Então aqui, ó, vamos obter a equação da reta que passa por A e B. Então tem aquela maneira que a gente já aprendeu a calcular na aula passada e essa maneira que também que faz por determinante, tá? Então você tem várias maneiras de encontrar a equação da reta. Cada caso pode ser mais fácil que o outro. Então você calcula o determinante, ó, substitui quem é x1. Ó. x1 e y1 pertence ao que? Ao ponto A. E x2 e y2 pertence ao ponto B. Ó. Então, ó, x1, então x menos 1, aqui y menos 4, né? x2 menos x1, ó, 2 menos 1, e y2 menos y1, 2 menos 4, tá? Então aplica aqui, ó, calcula, né, calcula o determinante, você vai ter, ó, menos 2 vezes x menos
1 menos, né, 1 vezes y menos 4. Calculando, então vai chegar a essa equação da reta aqui. Então essa aqui é a equação da reta que passa por esse ponto. 1, 4, 2, 2. Ou faz da maneira que a gente viu na aula passada. Calcula o coeficiente angular, substitui na equação da reta geral. Tá? Tanto faz. Então aqui outra equaçãozinha aqui, ó. Determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos aí, ó. 2, 3 e 4, 2. Então coloca aqui, ó, né? Pode ser dessa maneira aqui que a gente calculou, ou pode ser da maneira que a gente viu no início da aula. Colocar x e y na primeira coluna e 1 na terceira coluna e calcular o determinante. Então, ó, é a mesma coisa que está fazendo. Multiplica, ó, 3x mais 4y mais 4 menos 2y menos 2x menos 12. Calculando vai chegar que x mais 2y menos 8, que é a equação da reta. Tá? Ou da maneira que a gente viu na aula passada, calculou o coeficiente angular, né? Ó, aplica na equação geral da reta, né? Escolhe um ponto, escolhe o 2 e o 3, vai chegar à equação da reta, que é a mesma equação da reta. Tá? Ó, x mais 2y menos 8 igual a 0 e x mais 2y menos 8 igual a 0. Tá? Mesma equação da reta. E esse daqui, ó, determinar a equação da reta que passa por um ponto P, 2 e menos 3, e é paralela à reta que passa pelo ponto A. 2, A igual a 2, 4 e 1, e B igual a 2, 2. Tá? Então, isso aqui é exercício para que vocês possam estar praticando e determinar a equação da reta que passa por P. Então, como que ela vai passar por P? Então, saber esse ponto aqui. E ela é paralela a essa reta aqui. Então, o que você vai fazer? Calcule a equação da reta de A a B, não é? Como tem um mesmo coeficiente angular, então usa esse mesmo coeficiente angular passando por P. Aí você vai encontrar qual é o valor de C lá. Beleza? Ou calcula a equação da reta e encontra o outro ponto lá, o outro ponto C. Mesma coisa. Show? Acho que dá para fazer. Tenta aí na aula, na videoconferência, a gente faz essa questão aí. Então a distância é entre um ponto e uma reta. Ó. Então seja um ponto P, x0, y0, a distância, sua distância da reta R de equação ax mais by mais c é dado por quanto? O módulo, ó, entre ax0 mais b y0 mais c. A, b e c são os valores, x0 e y0 são os pontos, dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Então, dado aqui, ó, calcule a distância da origem do sistema cartesiano à reta, ó, essa reta aí, menos x menos y mais 4 igual a 0. Então, está aqui a reta, eu calculo aqui no GeoGebra bonitinho a reta, tá? Então, eu quero a distância da origem, então eu quero saber qual é esse tamanho aqui, ó, tá? Então, aplicando a fórmula, ó, A é menos 1, B é menos 1, tá? E C é 4. A origem está aqui, né? A origem é 0, 0. Então, x0 e y0. Aplica, ó, vai dar 4 sobre aqui, menos 1 ao quadrado vai dar 1, mais 1 vai dar raiz de 2. Racionaliza, né? Da raiz de 4, que é 2, simplificou 2 raiz de 2. Tá? É a distância aqui, ó, de C até D, essa distância aqui. Beleza? Então, uma outra maneira de a gente fazer isso, nesse caso aqui, só para a gente confirmar, que a gente está olhando ali, ó, é o que? É você aplicar o teorema de Pitágoras. Repara que aqui, ó, esse CD, né, é a hipotenusa, ó, desse triângulo CDE aqui, ó, né? Então é a hipotenusa. Então aqui tem um triângulo retângulo, unidade 2 e unidade 2, ó, tá? Então aqui como se fosse a diagonal de um quadrado, que é 2 raiz de 2. Então aplica Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai dar 4 mais 4 que vai dar 8, raiz de 8, 2 raiz de 2. Né? Então é a mesma fórmula que a gente, é a mesma distância, né, que a gente encontrou calculando a distância dos pontos aqui. Óbvio, né, nem sempre é fácil você ver o triângulo retângulo. Nesse exemplo aqui é fácil. Então vamos usar basicamente este exemplo aqui, tá? Que é um outro olhar de olhar a mesma resposta, para a gente poder ter uma segurança um pouco maior. E o outro exemplo aqui, ó, calcular a distância entre as retas R e S, tá? Essa distância aí, qual a distância entre a reta R e S? Então repara que a reta R e S, ela é o quê? Né? Elas são paralelas, né?
É fácil só você olhar o coeficiente angular aqui, ó. O coeficiente angular das duas é 1, tá? Então ela tá o quê? Só tá só transladada. Então basta você fazer o quê? Encontrar um ponto. Então a gente dada a reta R, como R e S são paralelas, tá? Então a distância entre um ponto P que pertence a R e a reta S é o que, né? É a mesma coisa se a distância da reta R à reta S. Porque se as duas são paralelas, qualquer ponto que eu pego de uma reta, né? Eu consigo calcular a distância desse ponto a outra reta. Então vai ser a mesma distância sempre, porque elas são sempre paralelas. Se elas são sempre paralelas, né, elas nunca se encostam, né? Então qualquer ponto que eu pego em qualquer equação aqui, eu consigo calcular em relação a outra, né? Então aplicando a regra, ó, coloquei y igual a zero, substituí y igual a zero na equação, achei x igual a 3, então o ponto é menos 3 e 0. Aplico na fórmula a distância entre um ponto e uma reta, ó, tá? X e y, aplico a fórmula, ó. A, então A é 1 e B, né? B é 2, 2 vezes menos 1 vezes menos 3 mais 2 vezes 0, que é o y0, né? Mais 13. Então isso aqui vai dar 0, vai dar aqui menos 3 mais 13, 10. Aqui raiz quadrada de 5. Multiplica, né? Racionaliza aqui, ó. Tá, vai dar raiz de 25, que é 5, simplificando 2 raiz de 5, tá? E outro exemplo que ele já deu, ó. Calcule a distância da origem do sistema cartesiano nessa reta aqui. Então, repara que o A é 1 sobre 12 e o B é 1 sobre 5. Sempre tendo em mente o que? A cara da equação da reta, né? Que é esta cara aqui, ó. Tá? AX mais BY mais C. Tá? Essa é a cara da equação da reta. Então, aplicando aqui, ó, a equação da reta. Neste caso aqui, ó, A e B, tá? Na origem 0, 0. Então faz as mesmas continhas, ó. Aqui faz o MC, tá? Vai dar 13 sobre 36, então é 36 sobre 13. Beleza, senhores? Então, por hoje é isso daí, tá? Tentem fazer esses exemplos, entendê-los. A gente faz mais exercícios na próxima aula. Muito obrigado e bons estudos, tá? Assim, nossa referência bibliográfica, quem precisa, ó, tá lá, tá? Só seguir os passos. Até mais.